Fala, visionários! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do As Cegas Podcast. Já se inscreve no canal, nos segue no Instagram e já deixa o like. Vem, vinheta! Bom, para nós começarmos, mantendo a tradição, vamos falar de uma pequena história, uma parábola, chamada de Parábola dos Cegos. Havia 3 cegos, um grupo de 3 cegos, no sul da Índia, em uma cidade bem afastada em que não se conhecia nenhum elefante. De repente, o dono daquele zoológico resolveu trazer um elefante para chegar à cidade e todas as pessoas daquela cidade conhecerem este novo animal. Para fazer isso, ele decidiu que os primeiros a terem contato com o elefante seriam o grupo dos 3 cegos. Ao buscar este elefante, ele chamou este grupo e colocou um cego na frente do elefante, um ao lado e o outro atrás. Após essa pequena experiência, ele pediu para que os cegos descrevessem o elefante. O primeiro cego, que estava de frente ao elefante, descreveu como um animal apenas com uma cabeça flutuante, 2 chifres e uma tromba. O que estava atrás disse que era um animal bípede que tinha um rabo e nada mais. Aquele que estava na lateral disse que era apenas uma parede, que nem perceber que era um animal ele conseguia perceber. E o que podemos concluir de toda essa história? Todos nós temos uma visão diferente sobre o mundo, a depender do local e da situação em que nós estamos. Por isso que é muito importante que nós conversemos com as outras pessoas, que nós, num processo de alteridade, nos coloquemos nos lugares das outras pessoas para entendermos as diversas realidades que nos permeiam. Então, estamos aqui hoje num formato totalmente diferente, numa mesa invertida, e estou tendo o prazer de ter o meu amigo Matheus Leme Cardoso, que está conosco aqui para contar um pouco da sua história. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Caleb. Um prazer enorme estar aqui. Como você já disse, eu sou o Matheus, homem de mais ou menos 1,74 m, como vocês já sabem, olhinhos mais puxados, barba com contorno no rosto. Estou aqui com um paletó preto, pelo que me contaram, uma camisa azul, para bater esse papo aqui com vocês e até que enfim, me apresentar um pouquinho para os visionários. Ótimo. Então, retomando a minha apresentação, eu sou um homem pardo, de mais ou menos 1,80 m. Estou com um paletó bege, uma calça bege, um sapato marrom, uma camisa branca, sem barba, e muito feliz de estar aqui, meu caro. Para nós começarmos o nosso papo, eu gostaria que nós começássemos, até meio clichê, do começo. Então, voltando à sua origem, à sua natureza, eu acho que seria muito interessante nós realizarmos uma pequena linha do tempo desde o início da trajetória dos seus pais biológicos, para nós entendermos em que contexto, em que cidade, em que situação o Matheus chegou ao mundo e como essa infância se deu. Então eu gostaria que você nos apresentasse o início da sua história, a história dos seus pais. Bom, vamos lá então, né? É realmente uma longa história, porque no fim de contas, a gente vai reparando, na verdade, Caleb, que o mundo da vida ele vem com diversas surpresas. No fim e ao cabo, a gente sabe que vem aqui, vem acolá, tem as diversas intempéries da vida. A gente, às vezes, vai ter muitos planos e, de repente, esses planos eles vão ir por água abaixo em algum momento. Porque o plano ele existe, mas a verdade é que, muitas das vezes, ele vem para ser um norte, mas as surpresas dos encontros e desencontros da vida são o que faz a vida realmente valer a pena e é o que dá, né, o tchan da vida. No fim de contas, eu sou filho, né, de 2 paulistas, da Marta e do Milton. A Marta e o Milton se conheceram numa situação um tanto quanto inesperada. A Marta ela tinha 14 anos quando ela teve Matheus. E Milton, acho que ele já tinha pelo menos uns 30. E no fim de contas, eles tiveram um relacionamento. E Marta acabou tendo Matheus. Matheus que veio ali fora do planejado, fora do esperado. Surge essa criança, desse relacionamento que
No fim de contas, não deu certo, né? Minha mãe era muito nova, ele já era um homem feito. E depois que eu nasci, realmente cada um seguiu para um lado. E, inclusive até eu mesmo, né? A minha mãe, ela acabou, né, precisando continuar a vida dela e também eu fiquei muito apegado ali com os meus avós. Ela morava com os meus avós ainda, né? Pai Daniel e mãe Rose. Chamo pai Daniel e mãe Rose porque vi meus tios ali com mais ou menos 10 anos de diferença minha, né? Tio Zé, tio William, tia Dani, todo mundo ali, a diferença de eu pra minha tia era de 10 anos. E aí, no fim de contas, eu vi ele chamando pai, mãe, ficou pai e mãe, né? Pai e mãe, de um lado, pai e mãe de outro. E no fim de contas, quando a minha mãe ela acabou casando de novo, eu fiquei junto com os meus avós. Tomei essa decisão com 4 anos de idade, falando: mãe, eu vou morar com o meu avô e com a minha avó, porque toda vez que eu ia pra casa dela, depois que ela casou, eu ficava aquela história. Nossa, chegava lá porque eu queria ver a minha mãe. Aí quando chegava lá na casa da minha mãe, que ficava uns 10 minutos de caminhada pra mais, eu chegava e falava: não, mas agora eu quero saber se minha avó e meu avô também. Aí eu voltava, né, pra casa deles e no fim de contas eu acabei com 4 anos de idade indo morar com eles e fiquei desde então, né, até vir a Belo Horizonte com 18 anos de idade, morando com os meus avós. Que interessante, meu caro, que interessante. Essa relação que é muito do brasileiro, uma relação muito próxima com os avós, é algo extraordinário. Eu até compartilhando um pouco da minha história, quando eu era criança, em um período de dificuldade econômica na minha família, meus pais eles se mudaram um período muito curto, muito breve para os Estados Unidos, e eu fiquei com a minha avó, a minha vozinha Jandira, que é um ser humano incrível e que nos ensinou muita coisa e até hoje nos ensina. Então eu vejo que por muitas vezes essas dificuldades do dia a dia que as famílias elas enfrentam, este exemplo mesmo que você citou, né, uma gravidez na adolescência, o papel dos avós ele é muito importante, né? Muitas Demais. crianças no Brasil são criadas pelos avós, e você, graças a Deus, você teve a participação também da sua mãe biológica, mas sem contar, por óbvio, da grande importância da sua avó e da sua mãe, né? Sim. Como você mesmo disse. Não, e essa importância ela foi total, né? No fim de contas, quem de fato teve o papel de mãe, porque minha mãe ela acabou casando de novo. No caso, casando pela primeira vez, né? Ela não chegou a casar com meu pai. E nessa aí ela começou a precisar ter a vida, né, junto com ele. E eu, Matheus, que tomei essa decisão com 4 anos de idade, de morar com os meus avós, né? No fim de contas, essa que foi a decisão do menino com 4 anos de idade. Ninguém falou não. E o menino foi. Ficou morando com o avô, com a avó, morando ali, acabou se habituando e eu acabei ficando com eles. E sabe, Caleb, muita gente chega e me pergunta: Matheus, mas teve mágoa, teve tristeza? Porque no fim das contas, ninguém correu atrás para falar: não, você não vai tomar essa decisão. E eu digo: não. Claro que durante algum tempo a visão nossa sobre o mundo da vida é uma visão que muitas das vezes se restringe, mas eu fico parando e olhando para trás. Se fosse diferente, um pouquinho diferente, será que o Matheus seria a mesma pessoa que ele é hoje? Logicamente não. Então eu devo muito a Deus de não ter sido aquela vida tão planejadinha, tão normalzinha, tão cheia, né, de detalhes que eram bem encaixados, porque no fim das contas foi isso que fez com que Matheus ele fosse quem ele era. Foi graças ao cuidado do meu avô, que eu chamo de pai Daniel, enquanto pastor, enquanto pessoa, tomando ali um papel que ele não precisava tomar. Idem a minha avó, ela não precisava cuidar, né? Ela tinha escolha de não fazê-lo, mas ainda assim ela tomou a decisão de fazer e fez muito bem. Muito bem, e foi graças a isso, né, que a esse cuidado, esse carinho, esse grande carinho que ela teve por mim desde o começo, né, até que meu nome, porque Matheus, porque ela falou, vai ser o Mateuzinho, o presente de Deus, o nosso presente de Deus, e foi assim, sabe, esse cuidado, essa infância toda voltada aí para o cuidado dos meus avós, que inclusive fez toda a diferença, porque eles tomaram essa decisão de serem pais, e eu acabei tomando a decisão escolhendo eles mesmo. Claro que numa forma imperfeita, né? Criança não escolhe muito, criança só vai. E graças a Deus tudo se encaixou bem. Se eu fosse diferente, não seria da forma que foi. Realmente é extraordinário. E nós vemos que, ao analisar essa situação, né, dos avós, ao se tornar mãe, o próprio corpo da mulher, ele prepara a mulher para se tornar mãe.
Sim. Então ela é obrigada pela natureza, né? Os seios se enchem de leite, o corpo muda, a barriga cresce, o peso da mulher ela aumenta para receber e conseguir nutrir aquele bebê. E a mente da mulher ela também vai se transformando para conseguir criar e formar aquela criança. E eu acredito que o amor dos avós ele é tão extraordinário porque não há nenhum tipo de preparação, né? Ele é totalmente voluntário. Totalmente voluntário. Ninguém, como você mesmo disse, foi uma escolha, né? Os seus avós, eles não foram obrigados a aceitar essa situação, mas com muito amor, com muita dedicação e com uma atitude louvável, eles criaram um pequeno Mateus que apesar das dificuldades que eu quero entrar com você, dificuldades que surgiram muito cedo, né? Com seu problema, sua dificuldade visual, e de fato foi uma atitude louvável. Você já fala deles, né, com muita alegria, com muita honra, e é de grande admiração. Sim. E Mateus, durante a sua infância, eu quero saber como foi, quero entender, principalmente a partir do momento que você começou a sentir dificuldades para enxergar, falando especificamente daquilo que dá o nome do nosso podcast, né? E como foi esse processo para você, como a sua mãe, né? Como seus pais descobriram isso na escola, foi uma dificuldade né, com as outras crianças. Dá um panorama pra gente como isso aconteceu. Cara, se a gente for parar pra pensar, a verdade é que eu nasci uma criança que enxergava plenamente. Todo mundo. Cores, movimentos, tudo. Tudo realmente era possível de ser visto. No fim de contas, foi algo muito inusitado. Muito inusitado. Realmente, se hoje falar, Mateus, qual foi a data que marca a sua perda de visão? Não se sabe. Porque o que aconteceu? O meu pai Daniel, meu avô, ele reparou que eu estava cada vez mais e mais se aproximando dos cadernos, porque eu gostava muito de rabiscar e desenhar, e ele reparou que eu estava trazendo o caderno cada vez para mais perto. Eu, como bom brasileiro, era muito noveleiro, tinha a novela da Record, a época era Ribeirão do Tempo, lembro até hoje, tinha uma moça muito gente boa que fez também Mutantes, que foi uma novela que eu consegui assistir antes de ficar cego, e só que cada vez que o pessoal lá em casa ia reparando, cada vez eu estava ficando mais próximo da TV, até que um dia eu estava quase dentro dela. E quando isso aconteceu, meu pai começou a ficar meio encacado, falando, uai, mas o que tá acontecendo? Eu acho que não tá chegando muito bem, não. E na escola também, eu sentava mais no fundo e de repente eu começava a levantar do fundo porque eu não tava vendo a lousa. E aí foi o momento que eles começaram a falar, algo não está tão normal assim, vamos ver o que tá acontecendo com esse menino. Eles me levaram na doutora Daniela, lembro até hoje, foi a primeira consulta de oftalmologista que eu passei. A doutora Daniela chegou e falou, olha, é um pouco tarde. Agora que vocês trouxeram ele aqui já tá um pouco tarde. Porque eu faço a correção visual aqui para tentar achar um óculos, a gente não acha. Eu olho aqui pro olho dele e eu já vejo que tem aqui algumas escavações nervosas, algum nervo mais pálido, eu não consigo saber o que é. Vocês chegaram um pouco tarde. E foi o momento em que o pessoal começou a reparar que aquele menino que enxergava, que desenhava, que era apaixonado por andar de bicicleta, eu era aquele menino atentado, sabe? Só que não, era super quietinho, mas eu tinha uma bicicleta que me deram que eu consegui aproveitar dela uns 3 meses. Eu aprendi a andar com 2 pedaladas, aí caí uma vez, levantei de novo, comecei a andar, e era pauleira toda hora, e aí quando começou a reparar, eu já não tava nem mais conseguindo andar de bicicleta. E foi nesse contexto, quando ela disse que já era tarde demais, que a ficha começou a cair. E foi aquele momento que foi divisor de águas em toda a família mesmo. Meu pai, pastor, né? Meu avô, pastor. E minha mãe, já naquela hora, a mãe Rose, falando, não, agora é a hora da gente procurar todas as soluções possíveis. Se não for somente a solução da fé pela oração, a gente também vai buscar todos os recursos possíveis para tentar fazer com que esse menino não perca a sua visão. E foi aí que começou a grande saga, para tentar descobrir o que fez Mateus a perder a visão e, se possível, né, descobrir como fazer o Mateus recuperar a visão que ele foi perdendo.
Em essência, o começo foi isso. Se eu for parar pra pensar, Caleb, foi coisa de meses, 3, 4 meses no máximo, eu já não tava enxergando quase nada mais. Sim. E neste momento, a doutora Daniela, né? Você disse. Ela deu alguma esperança? Ela disse que era um quadro irreversível? Qual foi aquele diagnóstico inicial dela a respeito dessa doença? Foi um diagnóstico, primeiro, de não saber o que fazia, porque a gente estava ali naquela UBS, fazendo aquele primeiro atendimento, onde quase recurso não tinha. Então ela não sabia fechar diagnóstico nenhum. Então a primeira coisa que ela falou vai buscar alguém que saiba isso. E, Caleb, o mais interessante é que depois daquele dia, eu acho que eu passei mais tempo em médicos do que em escola. Apesar de não gostar de faltar em escola, sabe? Era médico quase todo dia. Tinha semana que era médico de segunda a sexta-feira, de manhã e de tarde, fazendo exames. Porque no fim das contas, os médicos começaram a tentar entender o que estava acontecendo. Porque eu perdi a visão com 7 para 8 anos de idade. E eles falaram, agora vamos tentar entender o que faz de fato esse menino perder a visão. Aí eles foram percebendo que era um problema do nervo óptico. Então já sabia que era uma doença que naquele momento batia o martelo, irreversível. É como se fosse uma TV ligada na tomada, você tenta ligar com o controle, mas não vai ligar. Por quê? Porque o cabo de energia está fora da tomada. Era a explicação mais fácil que eles tentavam dar para mim e para minha avó, que foi quem durante todo o tratamento esteve ali comigo, indo em cada médico, ouvindo cada coisa. Só pra você ter uma ideia. Era interessante que médico é uma coisa fantástica, eles são muito bem preparados do ponto de vista científico da coisa. Mas eu lembro até hoje de quando a gente estava na sala em Heliópolis, o AMI Heliópolis, muito conhecido inclusive por terem bons oftalmos, muito bons oftalmos. E aí o médico chegou e falou, olha, que minha mãe sempre perguntava, e aí, ele tem chance de voltar a enxergar? E ele disse, não. Inclusive é bom que a senhora já se prepare, porque se ele for casar um dia, ele vai ter que entrar na igreja de Bengala. Esse vai ser o futuro dele. Houve de outra médica depois, no Hospital das Clínicas, o seguinte. Tá chegando o Natal, né? Faz uma cartinha pro Papai Noel, Mateus, pedindo que o seu presente seja um cão-guia. Nossa. Naquele momento eu lembro até agora, sabe? Como se fosse hoje. A vó Rose, mãe Rose, começava a chorar. Ela falava, não tá vendo mesmo, então eu vou chorar aqui mesmo. E aí eu percebi que a voz dela mudava. É interessante que, de novo, a gente não sabe por que as coisas acontecem como elas acontecem. Aí eu passava a mão no rosto dela e sentia as lágrimas caindo, e eu lembro que eu também não sabia muito o que fazer naquele momento. Mas a coisa que eu sempre fui ensinado desde criança é que se Deus quisesse, Ele podia fazer diferente, Ele podia me curar. Mas se Ele não quisesse, Ele também não me curaria. Mas o que eu sempre fui ensinado é o seguinte, ainda assim, com ou sem visão, era necessário continuar tendo fé. E continuar sendo muito agradecido por Deus. E eu falava exatamente isso pra ela. Era um momento muito interessante, sabe? Foram muitas vezes que isso aconteceu, não foi uma nem duas. Era ouvir a voz dela ficando um pouco mais rouca, e cada vez mais rouca. Ela foi, inclusive, até ficando um pouco mais doente por conta disso, porque era uma situação muito complicada e não foi só médico, sabe? Foram muitas situações acontecendo. Meu amigo, eu acredito que você não esteja vendo, mas os meus olhos já começam a se encher de lágrimas. É impressionante. Nós já conversamos algumas vezes a respeito da vida, das nossas trajetórias, e sempre que você fala a respeito da sua vida, deste momento em específico, da sua criação, é impossível conter as lágrimas. Então é realmente muito, muito emocionante toda a sua história, e quanto mais o tempo passa, melhor ela fica, né? O bom é isso, que a história ela vai refinando, né? Isso, ela vai refinando, assim como um bom vinho, quanto mais o tempo passa, quanto mais envelhece, fica melhor. Mas sabe o que é? Eu acho algo muito interessante sobre isso. Falar que eu nunca fiquei triste quando eu olhava pra minha história pra trás é mentira. Cara, não tem como. Não existe mente preparada no mundo pra viver coisas assim. E logicamente que eu sei que cada um tem a sua história, a sua forma de passar pela vida. Eu sei que tem momentos que a gente vai olhar pra trás e a gente vai falar... Não vou falar o que eu ia pensar, mas é puta merda, cara. Nossa,
que difícil. E a gente começa a falar, nossa, mas parece que as coisas só dão errado pra mim, que tudo é muito mais difícil pra mim. E isso é inevitável. Nossa, a gente vai olhar pra história pra trás e vai falar, nossa, mas parece que as coisas são duplamente difíceis, que eu tenho que fazer o dobro do trabalho pra conseguir ter a média. Mas chega um momento na vida, isso é uma coisa que meu pai me falou, eu lembro que eu tinha 9 anos de idade, e eu cheguei e conversei com ele, e eu lembro que ele tinha acabado de comprar o Santana, que ele tem hoje, diga de passagem, é Daniel Manuel de Santana, que tem um Santana. Quando ele comprou o colar, a gente perguntou se ele ia trocar o sobrenome. E aí, meu pai, eu lembro que ele até falou uma hora que se precisasse, aquele carrinho que ele usou durante anos da vida dele, ele venderia pra fazer a cirurgia que fosse, mas eu falei, pai, meio complicado, eu não entendo às vezes como que as coisas acontecem. Eu lembro que a gente tava ali numa garagem que foi feita muito improvisado, porque ele comprou o carro, não tinha garagem na casa, porque nunca tinha chance nem sonho de ter carro, e os carros veio. E ele disse uma coisa, Mateus, às vezes a gente não compreende. Eu acho que ele nem lembra que ele falou isso, mas ele falou isso e eu acho que eu tinha 9 para 10 anos. Às vezes a gente não compreende, a gente não consegue enxergar as coisas na nossa vida, como que Deus está trabalhando. Mas vai chegar um momento da vida que a gente vai lá na frente olhar pra trás e a gente vai falar, uau, uau, valeu a pena, foi tudo ter sido da melhor maneira possível. E, Mateus, entrando neste assunto, eu quero aprofundar um pouco mais na mente da criança Mateus, do pequenino Mateus, quando toda essa situação ela aconteceu. A filosofia como um todo, principalmente filosofia moderna, né? Nós vemos uma discussão muito grande sobre a existência do mal. É uma discussão que sempre permeou a filosofia, né? Você vê, desde Santo Agostinho já se discutia esse tipo de coisa. E um ponto em específico que é muito caro aos existencialistas é a origem do mal natural. Por que crianças sofrem? Por que crianças morrem em terremotos? Por que crianças elas têm doenças? Porque em relação à violência, por exemplo, cometida contra as crianças, toda a tradição cristã, toda a filosofia cristã, nós conseguimos remeter ao pecado original, né? E de uma forma mais lógica. Só que ao analisar estes desastres naturais, é algo que para quem às vezes não tem uma fé muito robusta, pode trazer um incômodo ao coração. E inclusive uma passagem muito interessante que eu sempre pensei quando você comenta, né, a respeito deste período da sua vida, é do livro Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Sim, ótimo livro. Exato. E numa discussão, o Ivan, ele tá vendo a situação de uma criança que sofria violência, e ele dizia o seguinte, mais ou menos assim, né? Parafraseando, a harmonia superior, no sentido de todo o universo, ele não vale a lágrima de uma criança sequer. Hoje, nós que temos nós temos a fé no eterno, a fé no mesmo Deus de Israel, nós sabemos, em consonância com o pensamento de Santo Tomás de Aquino, que Deus não permite um mal sem que dele possa extrair um bem maior. E eu quero entender como isso refletiu na mente do pequenino Mateus. Como o Mateus viu essa situação, se o Mateus tinha essa consciência, como você acabou de mencionar, que os seus pais desde cedo já cultivavam essa fé no seu coração, e a fé vem, né, por ouvir a palavra de Deus. Eu queria entender como você passou por este momento no seu âmago mesmo. Eu vou fazer um desafio, até para você que está assistindo aí do outro lado. Eu sei que você deve estar fazendo alguma coisa enquanto a gente está conversando aqui agora. Mas eu vou pedir que você feche os olhos comigo. E você também, Isso vale pra mim, certo. Pare e pense. A gente vai observar que o mundo da vida, muitas das vezes, ele é sensível. E logicamente que para quem, literalmente 5 segundos atrás, antes de eu ter começado a falar essa frase, estava literalmente tendo aqui os maiores recursos, que é o recurso visual com a melhor qualidade possível, que é a qualidade desse podcast que a gente está fazendo.
Mas olha só, a partir desse momento, a gente começa a deixar de ver um tanto de informação bacana. Né? Informação de cores, informação de imagens, informação inclusive de forma das coisas. Mas eu não sei se você conseguiu reparar agora, até você que está aí do outro lado, que a partir desse momento a gente começa a ter uma concentração em outros sentidos que são diversos. Nesse momento, Caleb, quando você pergunta o que tinha na cabeça do pequeno Mateus sobre esse mal que estava acontecendo, e eu vou te dizer que como a vida de qualquer pessoa que inclusive agora está podendo ter a experiência de ter olhos fechados, e muitos perguntam o que um cego vê? O cego não vê nada. Ele não vê preto, ele não vê branco, ele não vê cor, ele não vê luz, ele não vê nada. E no fim de contas, isso é um pouco desesperador para quem acabou de perder a visão. Aí você consegue imaginar que se agora você abrisse os olhos e a mesma impressão que você está tendo é a mesma de estar com os olhos fechados, sem poder ver as coisas na sua frente, logicamente que isso muda a sua cabeça e muda a realidade. Mas sabe o que de fato foi a grande mudança? É que de fato, sim, tive diversas dificuldades. A partir do momento que os meus olhos fecharam e quando eu abri eles eu já não via muito mais coisa, isso deu com mais ou menos 9 anos, que eu comecei a perder com 7, mais 9 anos, já não tinha nem mais luz para se ver, a cabeça ela começou a mudar de fato. Mas chegou um momento onde aquilo se transformou num fato, uma realidade. E existia duas coisas dentro da cabeça do Mateus. O Mateus menino natural, a criança que foi jogada nessa realidade. Que muitas das vezes vem o porquê. Por que eu tô passando isso? Eu acho que você que tá aí do outro lado também já pensou nisso. Por que eu tô passando isso? Porque por mais que eu abra os meus olhos, eu não consigo ver muita coisa na minha frente. Por quê? Isso veio. Mas chegou um momento também que veio uma outra pergunta. O pra quê? Caleb, eu nunca tinha tido a noção na minha vida de que quando eu fosse levado para lugares para, por exemplo, cantar, porque desde criança, filho de pastor faz 3 coisas. Ou ele canta e canta mal, ou ele prega mal, ou ele faz qualquer outra coisa e faz muito mal. E eu lembro claramente que meu pai tinha uma filosofia. Eu comecei a aprender violão quando eu fiquei cego e aprendi meio que sozinho. Meu pai falava, continua tocando, mesmo que não esteja se encaixando na música. E foi nessas indas e vindas que até mesmo do acorde mais desafinado, ou da visão que faltava, que uma coisa ficou muito clara, Caleb. E pra você que tá aí do outro lado da minha visão, né? Muito clara. Que é o seguinte, mesmo que a visão me falte, existem pessoas que estão esperando pra ouvir isso. Muitas vezes pela falta da visão que eu tive, pela bengala que foi colocada na minha mão, pelo braille que eu tive que aprender com 3 meses para voltar a ser alfabetizado, pela necessidade inclusive de estudar tudo de novo, buscando uma nova realidade, tendo que literalmente aprender a fazer tudo de novo. E graças à ajuda de muita gente que eu consegui fazer isso, eu não fiz isso sozinho, não adianta falar que a gente se forma sozinho, não, mas na dificuldade você tem que olhar pro lado e pensar, quem que tá aqui sendo o meu suporte, o meu apoio, me ajudando a caminhar na rua, ajudando a atravessar a rua, ajudando de novo a não queimar as mãos na panela, porque eu era criança, mas eu estava naquela idade de começar a colocar a mão na panela para se servir. E nesse momento, Caleb, foi aí que algo começou a surgir desde pequeno. É através de toda essa dificuldade, como já disse meu pai, que muitas das vezes as grandes composições, os maiores hinos, louvores, eles vão sendo compostos. E por mais que a gente abra os olhos e não consiga ver o que está à nossa volta, o quanto que essa mensagem, que a nossa vida, ela transforma a vida de outras pessoas. Isso me sucedeu quando eu tinha 9 para 10 anos de idade. Isso não é só sobre mim. E mesmo que hoje eu consiga abrir um pouco os olhos e eu te convido a abrir de novo e consiga ver alguma coisa, mesmo que não seja o mundo perfeito, eu consigo entender que tudo isso vem com um propósito. Existe uma mensagem que precisa ser levada. E a nossa vida, por mais que ela seja difícil, ela é um grande testemunho das coisas que Deus pode e que Deus faz para fazer a fé das pessoas e a esperança ressurgir. Extraordinário. De fato, eu admiro muito e eu acredito que toda a sua história, tudo tem um porquê, né? E toda a sua história, se você não tivesse passado por tantas coisas, eu acredito que você não teria
a maturidade que você tem, mesmo sendo tão jovem. Então, é algo que em você é admirável. Todos que te conhecem, é um traço que as pessoas falam, né? O nível de maturidade. É um jovem senhor, né? 20 e poucos anos, mas alguns dão mais de 50. Não pela aparência, não pela aparência. Eu sei mas que eu tô acabado pra minha idade, cara. Não, pela maturidade, pela maturidade. E é muito interessante ver que apesar de ter sido construída, né, com muito ferro e fogo, você desde novo, com o auxílio dos seus pais, graças a Deus, conseguiu ter uma visão sobrenatural a respeito do que estava acontecendo. E Mateus, como eu acredito, né, como estou vendo aqui hoje, você não é mais cego, como diz, cego 100%, né? Você enxerga alguma coisa. E isso se deu por intervenção médica, cirurgia? Não. Foi um médico ou foi um médico dos médicos? Foi um milagre. De novo, a minha condição de saúde era uma condição onde eu não poderia voltar a enxergar de jeito maneira. E no fim de contas, essa condição médica era aquilo que eu falei, é uma TV fora da tomada. Tenta ligar, não tem energia, não vai funcionar, não tem jeito. E eu lembro que isso durou durante 6 anos. E já tinha me acostumado, já tinha me habituado, mas teve um momento em 2015, 2015, isso, que eu tava ali para completar 14 anos de idade, e eu lembro que eu falei pro meu pai na virada do ano, esse ano eu vou voltar a enxergar. E ele disse, vai, que legal, vai mesmo. Quem te contou, né? Vai voltar, vai voltar. E aí também veio a minha avó naquele momento, minha mãe Rose, esse ano eu vou voltar a enxergar. Aí ela, vai, né? E aí eu lembro até hoje quando ela chegou e disse assim o seguinte, eu tava chegando em casa, ela não sabia que eu tava chegando em casa, e eu ouvi ela conversando no telefone, não sei com quem, falando, mas e se ele não voltar a enxergar, ele vai perder a fé em Deus, sei lá o que, e agora? E aí eu lembro que naquele momento ela percebeu que eu cheguei, e aí ela continuou a falar, Mateus, eu tenho esse medo de que quando você não volte a enxergar, você acaba perdendo a fé em Deus. E aí eu lembro exatamente das palavras que eu disse pra ela naquele momento, mãe, são anos mesmo servindo a Deus, e eu entendo que isso faz parte de ter fé. Mesmo que eu não veja isso acontecer, no fim das coisas é isso. Ter fé é saber que talvez as coisas que você está esperando não acontecerão. É o fim fundamento das coisas que não se veem. Você não vê, mas você espera. E quem espera enxergar, busca isso. Quem espera que venha a semeadura, né, que venha a colheita, ele planta antes, que ele está esperando a chuva, a esperança dele é pela chuva. Então o que ele vai fazer? Ele vai plantar. E naquele momento, né, de fato, foi isso que foi acontecendo. Comecei a plantar palavras de esperança, falando, esse ano eu vou voltar a enxergar. E minha mãe disse isso. E se você perder a fé em Deus porque você não voltou a enxergar? Eu disse, mãe, Deus é perfeito, e tudo que Deus faz é perfeito. E se eu voltar a enxergar, eu vou ser muito feliz, vou ser muito agradecido, eu vou continuar louvando a Deus. Mas se eu não voltar a enxergar, eu ainda sim vou continuar louvando a Deus, porque Ele vai continuar sendo bom, vai continuar sendo perfeito, independentemente disso. Então ainda assim eu vou louvar a Deus. E a gente passou ali aquele ano, muito legal, e de repente isso era março, e quando foi em março, meu pai, ele foi acometido de uma aneurisma cerebral. E nós éramos pentecostais, né? Meu pai é pentecostal, e aí naquele momento a grande solução foi orar. Porque o médico falou assim pro meu pai, que é pedreiro, né? Mestre de obra, pega no batente, se você levantar um saco de arroz, você pode morrer. E aí todo mundo começou a orar, né? Teve até alguns que falaram assim, nossa, agora pastor, né? Quero ver se Deus vai te salvar mesmo. Eu acho que Deus pode te levar agora. E aí, naquele momento, todo mundo começou a orar. E meu pai foi pro monte. Porque todo crente que é crente gosta de monte, a gente foi lá pro monte e a gente começou a orar ali naquele momento. E aí foi o primeiro dia e meu pai ele falou com Deus o seguinte, vamos fazer uma campanha de 7 dias. 7 dias de campanha. E nesses 7 dias de campanha a gente vai orar. E vamos orar. E começamos ali a orar. E ele falou o seguinte, se até o 3º dia nada acontecer, aí eu vou parar essa campanha. E aí no primeiro dia a gente já recebeu uma ligação de uma pessoa que ele estava orando por ela
E essa pessoa que estava com diagnóstico de câncer ali, ele falou que o médico falou que não estava achando mais o câncer. E aí meu pai falou, eu acho que é pra continuar, né? Talvez, só talvez seja um sinal. Talvez possa ser um sinal de Deus. E aí, nesse caso, tinha também lá uma outra pessoa na igreja, de um problema de coluna, e de repente essa pessoa, ela parou de sentir dores nas costas, e quando o médico foi fazer o bendito da ressonância, ele não achava mais o cisto que estava na coluna da pessoa. Aí meu pai falou, é o segundo dia, já temos uma segunda confirmação, e pra melhorar no terceiro dia, uma cirurgia de uma tia minha, tia Dani, que tava há anos parada, de repente eles ligaram e falaram, vem fazer. Aí ele falou, então, terceiro dia, né, 3, eu acho que tá bom, né, vamos continuar. E aí meu pai foi fazer o exame da aneurisma naquele 4º dia de campanha, e a gente foi orar. E o mais interessante é que a gente foi e começou ali a orar. E uma semana antes da gente ter ido orar, ou seja, no terceiro dia de campanha, eu tinha ido pro hospital. Porque eu tive uma dor de cabeça insuportável e o médico falou, é por conta da sua visão, jovem. E a gente foi no mesmo médico que eu ia toda vez, na parada de Taipas, o lugar onde quando dava problema pra onde eu ia, pra parada de Taipas, né, lá em São Paulo. E aí eles começaram a me examinar, e examinar daqui, examinar de lá, viram, aí começaram a pingar um tanto de colírio e aí começou a estabilizar a dor. Eu lembro até que meu pai disse, vai que é Deus religando os eletrodos. O médico disse que não. Porque a minha mãe, insistente, foi lá e perguntou. E aí, ele tem chance de voltar a enxergar? E o médico disse, ô senhora, não, eu já te disse isso. Mas se você tiver fé em Deus, vai orando, né? Porque é só um milagre. E aí, no sexta-feira seguinte, foi um dia meio esquisito, tava todo borocrochô, cheguei em casa, peguei a bengala, a gente foi pro monte e começamos ali a orar. E fomos orando. E oramos. E aí como que era? Todo mundo se reunia, orava todo mundo junto e depois cada um se espalhava para um lado, meu pai me deixava no cantinho e ele ia pro canto dele para ele orar também e aí todo mundo se separava e começava as orações. E naquele dia todo mundo começou a orar, orou a Deus e depois cada um foi pro seu lado, meu pai me deixou lá como sempre e nós tínhamos o costume, que era o seguinte, quando acabava a oração, ele batia no meu ombro e aí a gente levantava e ia todo mundo embora. E a gente começou a descer e era um dia que eu tava bem angustiado. Muito angustiado, sabe, caralho? Já teve angustiado? Bastante. Eu imagino que seja umas 10 vezes mais esse momento que você estava passando. Pois é. Eu olho para, por exemplo, Salmo 30 quando eu leio, e eu acho que todo mundo aqui tá ouvindo isso aqui tá achando que é muito espiritual, de fato, é um pouco um bate-papo sobre transcendência, né? Porque no fim das contas a nossa vida, para quem acredita, é voltada para transcendência. Alguns vão chamar isso de aleatoriedade, Big Bang, outros vão chamar de, né, o poderoso e divino, majestoso, rei do macarrão, o povo chama como quiser. Eu tenho um nome para isso, chama Deus. Eu vejo que em tudo tem Deus envolvido. Isso é uma realidade, por mais que nas minhas mentorias, minhas palestras, eu falo muito de pessoas para pessoas, eu entendo que Deus está no meio de tudo isso. E no fim de contas, a minha oração, ela foi uma oração muito angustiada e foi muito objetiva. Deus, eu estou aqui há 14 anos nesse mundo, vivendo, e eu acho que eu nunca realmente falei isso pro Senhor. Olha que eu sou filho de pastor e tudo mais, eu vivo na igreja durante todo o tempo, mas a realidade é que eu não entendi ainda qual é o grande barato da vida. No fim das contas, eu tô aqui, peço, e eu não entendo que existe algo muito maior do que isso. Eu nunca falei desse jeito com o Senhor, então eu peço licença para falar. Eu quero parar com essa história de ser eu, Mateus, e eu quero que seja o Senhor. Eu não quero que seja mais eu, mas eu quero que o Senhor use a minha vida para poder fazer a sua vontade, que eu seja o pincel, o Senhor o artista, que eu seja o barro, o Senhor o oleiro, que eu seja um grande jardim, o Senhor seja aquele quem toca o jardim, não precisa nem ser grande o jardim não, pode ser pequeno também. Tem que seja um jardim cuidado pelo Senhor, que seja literalmente a obra das suas mãos, então eu quero pedir que o Senhor faça a sua vontade na minha vida e amém. Essa foi a minha oração. Claro que com menos empolgação, porque eu tava triste. É muito interessante que eu até me lembrei de um hino da igreja que tocava quando era criança, que dizia o seguinte: se eu tivesse de ser uma flor no jardim de Deus, não importaria o tipo da flor, bastaria ser. Tá ótimo! Então, assim, qualquer coisa tá valendo, né? Contanto que a gente esteja.
E você comentou a respeito dessa angústia. E durante a minha adolescência, eu passei por momentos difíceis, assim, momentos mais em relação à mente mesmo, as angústias que são, acredito até, de certo modo, naturais para esse período da vida. Exato, desse período da vida. E muitos questionamentos vieram à tona. E a passagem, você citou o salmista, a passagem de Jó, se eu não me engano, 20, que diz o seguinte, quando Jó começa as indagações a Deus, né, Deus o retruca dizendo: onde estavas tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Então, assim, é algo que na minha adolescência e até hoje é uma das passagens que mais reverbera na minha alma. Foi, na minha adolescência, aquilo ali respondeu muita coisa. Uma passagem curta do provavelmente o primeiro livro a ser escrito da Bíblia, né? Sim. E que me marcou bastante, de uma forma muito incisiva, de que às vezes nós não entendemos os planos de Deus, mas no final das coisas ele era quem estava, ele é o eterno, né? Não tem início nem fim. Deus não existe, Deus é. Então, é muito extraordinário, é incrível essa noção e como isso atua na nossa vida. Sim. Então, voltando pra gente não perder o fio da meada, que essa parte é o clímax da história, né? Pois é, e até complementando um pouquinho do que você tá falando, só um pouquinho. No fim das contas é isso, a gente quer ter o controle, a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. Só que quando a gente reconhece que não é do nosso jeito, que o mundo não é como a gente quer, aí as coisas começam a mudar. E mudam. Não significa que a gente não tenha participação nisso. Muito pelo contrário, a gente tem uma grande participação nisso. Mas a gente tem que entender que se as mãos de Deus não estão ali em volta, talvez não vai pra frente. Melhor, não vai pra frente. E foi naquele momento do amém, do finalizou, do acabou, do Deus seja feita a sua vontade, amém, que, eu não sei se tá lembrado, eu falei que meu pai me deixava no canto e depois tinha a batidinha no ombro, né? Tipo, vamos. E aí, o que eu senti no amém? A batidinha no ombro. E aí eu levantei. E meu pai é pentecostal. E ele acredita que a gente tem visões. E naquele momento eu comecei a parecer que eu estava recebendo uma visão de Deus. Um monte de gente levantado, outras em pé, outras ajoelhadas, né? E realmente ali eu comecei a falar, olha, Deus está querendo me revelar alguma coisa? Que oração diferente! E lembrando que uma semana anterior o médico falou, ó, cara, vai orando, né? Porque é só milagre mesmo para acontecer. E aí ali naquela oração constante, a gente foi ali orando e parece ter alguma coisa diferente aqui, eu estou recebendo alguma visão de Deus. E de repente já tem um senhorzinho assim parado na minha frente, careca, baixinho, com uma protuberância abdominal aparente. O vulto dele era grande. E aí eu continuei tendo aquela visão, só que aquela visão não parava, né? E aí eu, de repente, fiz questão de ir ali, chamar aquele homem, e falei, pai. E naquele momento ele vira pra mim na minha direção e ele fala, que foi? E eu não tava entendendo muito aquilo. Eu expliquei pra ele e falou, continue orando, a oração tá nem na metade. E eu continuei ali orando. E naquele momento, até comecei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Me explica. Uai, não é que o trem é bom mesmo, rapaz? É bom, mas é diferente, não tô acostumado com isso. E aí, de repente, Caleb, eu já meio agoniado, como você pode reparar que eu sou agoniado, eu chamei ele de novo. Só que na hora que ele veio, ele deu uma tropeçadinha, e aí ele pegou algo na mão. De repente, só veio um tec. E na hora que eu vi o tec, veio uma luzona na minha cara, e a primeira reação que eu tive foi colocar a mão na frente dos meus olhos. E aí naquele momento, não fui eu que percebi que eu tinha voltado a enxergar. Foi ele. E foi aquele momento ali que tudo parou. Foi uma lanternada, pá! Que aí ele falou, Mateus, você tá vendo? E aí foi naquele momento que a minha ficha começou a cair. Ele foi a primeira pessoa que viu isso
Aí depois veio a minha mãe biológica, que estava ali também, e me abraçou, e de repente todos os irmãos começaram ali a murmurar. A minha avó foi a última a chegar. Aquela que passou comigo em todos os momentos ali, inclusive, falou, e se não acontecer? E naquele momento, num dia que ninguém esperava, que eu não orei por isso, que eu não esperava por isso, Caleb, foi naquele momento que de repente a luz bateu no olho e a mão veio na frente depois de 6 anos. Naquela experiência de olhos fechados. E eu acho que você consegue imaginar, porque eu acho que você já até repara aqui que a felicidade ela nem se contém, porque toda vez que eu conto essa história é como se eu revivesse ela. Porque depois disso, né, claro que a cidade inteira ficou sabendo da história, ficou aquela comoção inteira, Caieiras parou naquele dia, e todo mundo ligando pra casa, teve até uns vizinhos começaram a falar, Matheus era cego coisa nenhuma, ele tava mentindo. Claro, com certeza. Eu ia mentir que tava andando com bengala e ia tropeçar de propósito na frente deles pra cair no chão e me machucar toda vez que tropeçava. Uma criança, né? Também, né? Esperar isso de adulto até vai. Né? Agora gente, pelo amor de Deus. A gente vê lá em São Paulo, né? Já teve a grávida de Taubaté, agora o cego de... O cego de Caieiras. Caieiras é nova. Essa é novidade. Aí, no fim de contas, a primeira coisa que aconteceu, isso era sexta-feira à noite, todo mundo feliz e contente. Aí o pessoal já começou a fazer festa, todo mundo ligando em casa, falando o que aconteceu. E aí minha mãe ficou quietinha. E quando chegou na segunda-feira, eu não sei o que passou na cabeça dela, talvez ela devesse falar, vai que é só temporário, vamos com ele no médico. E a primeira coisa que ela fez foi me levar na parada de taipas. E eu não sei se você lembra que um dos médicos falou o seguinte pra mim, Matheus, é cão-guia agora no dia do Natal, é bengala quando você for entrar na igreja. Eu lembro até de uma vez que ele chegou e falou, olha, a gente não sabe até qual ponto que isso aqui é genético, viu? Então pensa 2 vezes antes de ter filho. E eu lembro quando eu chego em casa e isso é contado para alguns dos parentes meus, os parentes chegam e falam, ó que desgraça, esse menino é uma grande desgraça, porque além dele ser cego, tudo bem, mas ainda vai trazer um monte de cego para a família? Situações assim, esse mesmo médico foi quem foi me examinar por último, porque claramente quando chegaram lá e viram o Matheus andando sem a bengala e segurando no ombro da mãe dele, porque ele ainda não sabia como levantar o pé depois de anos sem ver. Aí eles começaram a literalmente olhar. E examinou daqui, examinou de lá, examinou daqui, examinou de lá. Tá vendo luz, tá vendo alguma coisa aqui na frente. Logicamente que minha visão ela não é 100%. Mas aí veio o médico no final e ele começa a examinar de novo. Aquele mesmo que falou tudo aquilo. Ele diz, olha... me conta a história. A gente contava a história. Ele pedia pra contar de novo. A gente contava de novo. E aí contava mais uma vez. E aí ele perguntou, vocês é de tal igreja? Deus de amor, eu vou falar qual é. E minha mãe falou, não somos. Não, porque eu já ouvi essas coisas saindo de lá da TV, mas eu nunca vi isso na minha frente. Deixa eu explicar uma coisa. Seu filho, ele tem um nervo pálido, escavado, e por conta disso ele não consegue enxergar. Eu perguntava se ele via a luz, ele não via a luz. Perguntava se ele via a mão pra esquerda, pra direita, ele não via a mão pra esquerda, pra direita. E aí, de repente, hoje eu pergunto pra ele, depois do que vocês estão me contando, e aí ele diz que ele está vendo alguma coisa. Não era pra ele estar vendo nada. É uma TV fora da tomada, só que agora quando ele liga o controle, tem alguma coisa na TV, mesmo que seja com chiado, mas tem. Para o grau de deficiência que ele tem, sem condição de enxergar nada, eu nunca vi isso na minha frente. São 50 anos de medicina. Isso nunca aconteceu. É um milagre. E qual foi a... Você chegou a ter contato com os outros médicos que falavam esse tipo de coisa? Todos eles. E a reação... Qual foi a reação? A mesma? É a mesma, porque é um caso muito raro. Geralmente não se recupera. Se perde, se estabiliza. Mas houve uma recuperação. E no fim das contas, lembra daquilo que meu pai falava? Talvez você não vê agora, mas lá na frente você vai ver. E assim, eu sou obrigado a ser agradecido por todo mundo que passou pela minha vida. Minha avó, que ajudou demais a vivenciar tudo isso. Meu avô, minha mãe e principalmente Deus. Que no fim das contas, para além daquilo que os olhos podem ver, o que existe é isso, é a fé. Mesmo que a gente não consiga ver as coisas na nossa frente de forma palpável, elas existem. E é viver entendendo que não é sobre mim. Esse testemunho, ele não é meu. Ele não é sobre o Matheus. A nossa vida não é só sobre nós. Ela vai muito além. Se tivesse parado ali, naquele momento em que o médico viu algo tão diferente na vida dele, e eu lembro que ele ficou tão feliz que ele
não parava de ficar falando sobre isso e ficava feliz e feliz e feliz, porque ele viu tudo isso acontecendo. Se tivesse parado ali, se tivesse parado depois de 6 anos, com a minha avó já desacreditada que eu poderia voltar a enxergar, e ela vendo aquilo acontecer depois de 6 anos, já teria valido a pena. E hoje em dia, eu entendo que isso não é sobre Mateus. Porque foi graças ao sacrifício que minha avó fez, que meu avô fez, que a minha mãe fez, e todas as pessoas que tiveram à minha volta fizeram, que eu pude ter uma infância que, mesmo que com todas as dificuldades, ela fosse aceitável. Eu pude viver. E depois ainda tive a oportunidade de ter que reaprender tudo de novo. Né? Porque eu tinha aprendido a ler o braille, os pontinhos, tudo certinho. De repente tive que aprender a ler na letra esquisita e feia de vocês, né? Muito feia, diga-se de passagem. Tem uma letra mais feia do que os outros, né? Eu tô nesse grupo, viu? Eu acredito que você esteja, né? Estou, com certeza. Mas no fim de contas, tudo isso não para aqui. E é o nosso dever entender que a nossa vida, mesmo que nós passemos por experiências transformadoras, ela depende de que a gente leve a nossa mensagem. A mensagem que foi determinada para que a gente leve para esse mundo, para as demais pessoas. E é sobre isso. Mateus, já caminhando para o final da nossa conversa e falando um pouco também sobre a sua trajetória após, né, esse período, como foi o final da sua adolescência, como foi o início da sua juventude, o seu caminho até Belo Horizonte, né, que é onde você veio estudar. Eu queria fazer um exercício com você. Não, é um exercício mental. Não pode ficar físico, tranquilo. né? Não é físico, é mental. Porque eu não me gordinho, sabe? Pode ficar tranquilo. O professor Olavo, na primeira aula dele do COF, ele propõe aos alunos que todos façam um necrológio. Eita. O que é esse necrológio? Eu queria, Mateus, que você também, que está aí em casa, depois com mais calma fizesse, mas para fins didáticos eu vou te pedir essa difícil tarefa. Dá pra fazer rápido? Agora para fazer rápido. E é o seguinte, eu gostaria que você imaginasse que nós estamos falando. Eu sou seu amigo, eu vou me colocar no meio da história. Eu estou escrevendo uma carta para um outro amigo seu após a sua morte, contando sobre a sua vida. Imagine que você realizou todas as maiores aspirações que você sonha, que você tem em mente. E que nessa carta eu estou descrevendo todas as suas conquistas, não só conquistas profissionais, mas principalmente conquistas pessoais. E estou relatando sobre a sua vida, fazendo uma mini biografia nessa carta. E imaginando, claro, que você realizou todos esses grandes sonhos e as aspirações que você tem em mente. Qual seria o conteúdo dessa carta? É uma pergunta difícil. Muito difícil. Que certamente, em diversos períodos da vida, ela deve ser feita e ela irá gerar novas reflexões. Mas hoje, o Mateus, no auge da sua juventude, o que teria nessa carta? Bom, se agora eu tivesse me ido, eu gostaria que... Claro que ficou muita coisa pra trás que eu gostaria de ter feito, né? Eu ainda quero ser pai. Eu quero mostrar pro médico que, né? Dá pra ter uma família muito bonita. Inclusive, descobriu-se depois que a minha genética é a mitocondrial que passa pra frente. Então, nenhum filho meu vai ter nenhum tipo de problema visual. Não que isso seja um problema, muito pelo contrário. Né? A deficiência visual você pode ter uma vida totalmente normal. Como hoje, inclusive, tem. Uma vida muito normal. Eu espero que a mãe dos filhos, inclusive, esteja assistindo o podcast. Ok. Quem sabe? Assim Quem sabe? Né? Deus sabe. Mas se fosse agora e tudo tivesse parado nesse momento, eu tivesse que falar, agora desci da vida e agora escreva a carta, escreva a lápide, escreva 144 caracteres no Twitter, falecido, no X, falecido X. Eu não devia ter falado isso, né? Melhor não. Vamos mudar de assunto. Ok, vamos mudar de assunto. Em essência, eu gostaria que a lembrança do Mateus fosse muito simples e objetiva.
viveu de tal modo a fazer com que as pessoas que estiveram à sua volta pudessem ter vivido um pouquinho mais delas mesmas, sido um pouco mais de si mesmas, e terem entendido que, pelos olhos delas, existe um mundo muito belo para ser visto. Que o Mateus foi alguém que pôde mostrar para as pessoas que quando elas doam os seus olhos, para que outras pessoas possam ver o mundo através dos olhos delas, quando elas emprestam a sua boca, a sua mentalidade para poder fazer com que as outras pessoas vejam a mensagem delas, a sua visão sobre o mundo. Quando o Mateus viveu, ele foi essa pessoa que instigou as pessoas a entenderem que existe muito mais do que aquilo que os olhos podem ver. E isso está essencialmente ligado com a ideia de uma vida em que as pessoas entendem que elas não estão sozinhas. Então o Mateus é aquele que ajudou as pessoas a verem um pouquinho além do que os olhos podem ver. E para mim é sobre isso. O Mateus foi aquele quem viu todos os lados do elefante. Voltando à nossa... Em essência, assim. Em essência, assim. O Mateus foi aquele que ajudou as pessoas a entenderem que o elefante não era só rabo, não era só cabeça, tromba, cabeça, e né? lateral. Que não era só rabo, que devia ser um cheiro, inclusive, muito desagradável, certamente, né? certamente. Ou que não era só uma parede lisa. Certamente. Mas era um elefante completo. E a vida é completa. Com os seus B.O.s e... tem eles também, né, com as benesses. Então eu gostaria de ser essa pessoa que trouxe um pouquinho mais de esperança por meio do pouco de visão que eu também tenho. Ótimo. Mateus, então, para nós finalizarmos um papo, muito além do que os olhos podem ver, existe? Existe. Se você me perguntar isso daqui a 2 anos, eu vou responder diferente, mas muito além do que os olhos podem ver, existe a fé. A fé nas pessoas e a fé em Deus. E uma indicação de livro. Aquele livro que não pode faltar na cabeceira. Eu não vou falar isso que você tá pensando, porque eu já te falei no carro que eu falaria dele, não é quem mexeu no meu queijo, tá bom? Apesar de ser um livro muito bom. Mas, em essência, hoje eu quero indicar um livro muito interessante sobre filosofia e ética. E não é ética nicômaco também, tá bom? Todos os livros que eu estou falando aqui no negativo, eles também têm que ser lidos. Mas, em essência, Pirkei Avot, A Ética dos Pais. Um livro muito simples, 6 capítulos apenas, escrito inclusive de forma muito parecida com a Bíblia. Ele é literalmente a compilação de todas as sabedorias milenares do povo judeu, onde eles literalmente estão querendo falar para os filhos deles: olha, não esquece do passado, porque o passado tem lições para você. Viva o presente entendendo que o passado existiu. Não viva em prol do passado. Mas entenda que se você quer construir um futuro bom, agradável, um futuro onde existe um Deus grande na sua vida e que opera através de você, você vai precisar olhar para ele para entender que existe um futuro para se sonhar. Eu acho que é um dos livros mais lindos da história da humanidade, que você vai ler ele 18 vezes, apesar dele ter 6 capítulos e ser muito pequenininho. Ele vai ser um livro que vai transformar a visão toda vez que é lido. Pirkei Avot. É valorizar a democracia dos mortos, né? Como dizia Chesterton. Exatamente. É a tradição que vai se consolidando e olhar para o passado é muito importante, até mesmo para não se repetir os mesmos erros. Exato. Né? E crescer. Eu posso dar uma indicação de livro também? Deve, vai lá. Pra cabeceira. Pra cabeceira. Pra cabeceira. Pra mudar a visão. Pra mudar a visão. Fala, visionário, o que é? Pra mudar a visão e a visão sobre a morte, inclusive. Porque a partir dessa reflexão que eu te disse... É uma reflexão, propõe reflexões a respeito de como a vida ela passa. Sei. E como nós temos que estar preparados para este momento, né? Que chegará inevitavelmente, a única certeza que nós temos nessa vida. E é o livro A Preparação para a Morte, de Santo Afonso Maria de Ligório. Que chique. E é um livro extraordinário que eu acredito que a minha real conversão se veio por meio dele. Interessante. E me trouxe uma visão totalmente diferente da vida, tanto para fazer esse exercício de, ao chegar ao final da minha vida, o que eu gostaria de ter vivido, quem eu gostaria de ter sido, e também do lado espiritual, né, que deve ser... ao menos na minha visão, deve ser cultivado. Meu amigo, foi um prazer ter essa conversa. Foi um prazer estar aqui. Eu te agradeço muito pelo convite, pela confiança e, mais uma vez, escutar essa história
esse relato, esse testemunho de vida, ele nos move. Eu te confesso que eu estava precisando renovar as baterias e te encontrar é muito bom, é uma garantia de bateria renovada, de um novo vigor para se viver a vida, ainda mais com uma história tão bela. Você tem alguma consideração final a se fazer? O espaço é todo seu. Já é seu, né? Mas agora, como hoje tá emprestado... ele é todo seu. Exato. Hoje ele tá... Em termos jurídicos, eu estou com a posse direta aqui agora. Tá? Agora Deus é com você. Livre. Não, mais direita cega, jovem. Tira esse direito daqui. Caleb, foi um prazer poder ver a minha história através dos seus olhos hoje. E é só isso que basta. Foi um prazer. Isso é muito filosófico, cara. É um prazer também, novamente, te ter aqui. E, visionário, eu quero te agradecer. Você que chegou até aqui nesse papo, deixa um comentário aqui embaixo. Não se esquece do like, não se esquece de se inscrever no canal, de nos seguir no Instagram. E eu te agradeço muito por ter acompanhado a história, do Matheus. E não acabou, de de passagem, não acabou, viu? Não acabou. Tem muita coisa ainda pra se viver. A história até o momento, né? Até esse momento crucial da sua vida. E se você tem alguma experiência dessa, alguma experiência que foi marcante na sua vida, que foi um estopim, uma virada de chave, uma retirada das vendas para que você pudesse ver a vida de outra maneira, nos conte aqui nos comentários. Diga-nos a respeito destes acontecimentos, que nós teremos todo prazer em ler e fazer parte também da sua história. Te agradeço mais uma vez por ter nos acompanhado. Um forte abraço. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado. E sejam bem-vindos ao nosso canal. Fiquem com mais um episódio do As Cegas Podcast. Um abraço.